enlevada com as promessas de Lucas, prometera a si mesmo apagar de suas lembranças todo o passado. Entretanto, muitos anos haviam se passado e seu coração ainda continuava ligado às lembranças dos filhos. Passado aquele impulso que a fizera tudo abandonar, via agora com grande apatia que jamais conseguiria encontrar a tão sonhada paz. Aquela alma rebelde tudo fazia para se adaptar à nova situação. O remorso de imediato começou a roer-lhe as entranhas. Como pudera ser tão cruel abandonando aqueles pequeninos que eram, sabia agora, a sua alegria? Pensava a jovem insistentemente. Em tudo sentia a presença dos filhos. Seu coração doía muito e mais ainda porque sabia que não poderia voltar. A volta seria a sua morte. Entendera, tardiamente, a loucura que fizera. Lucas não passava de um aventureiro. Gostava de folia e noitadas ao lado de mulheres. Sentia-se mais infeliz do que nunca. Após terem deixado Centromel, haviam aportado pelas ocasião. As ilhas do Mediterrâneo, onde ele entabulara seus negócios, vindo mais tarde formar, juntamente com velhos companheiros, um pequeno comércio de barcos pesqueiros. Sará trabalhava muito para ajudá-lo e também para sobreviver à sua desdita. Suas mãos delicadas e alvas, acostumadas apenas a delicados trabalhos de lazer, aprendiam finalmente o significado valoroso da sobrevivência do corpo e da alma. Lucas possuía uma pequena tenda no povoado e era ali que realizava seu comércio pesqueiro e também de algumas especiarias. Autoritário, dominador, torturava a vida de Sará, não deixando para a jovem a mínima condição de felicidade. Onde buscaria naquele homem rude os anseios que preencheriam seu coração? Onde estavam as promessas de um entendimento maior que Lucas lhe fizera? Alheio a tudo que se passava com ela e apenas preso aos prazeres da carne, a tratava com malícia e desdém, muitas vezes acusando-a de tê-lo seduzido e provocado a desunião entre ele e o irmão. Culpava pelo que fizera o irmão, obrigando-o a trabalhos pesados, aos quais ela, franzina, arrastava-se por cumprir. Nesse clima de tensões e ansiedades, viveu 2 longos anos. Lucas deixara a ilha para estabelecer-se às margens do Mediterrâneo. Nesse tempo ruim de desencontros e aflições, percorria o Cairo hindu, levando seus conhecimentos de espiritualidade aos deserdados da sorte. Sará, certa tarde, conheceu-lhe a palavra. Sentiu-se atraída pelo seu modo de vida simples, pelo seu conhecimento e por sua lucidez. As palavras do homem tocaram sua alma. Via nelas a esperança que traria luz para seus dias na escuridão da ignorância das coisas do espírito. Seu Nil havia lhe ensinado que para encontrarmos Alá seria preciso que tivéssemos sofrido muito, pois ao contrário não reconheceríamos o seu chamado. E Sará havia sofrido. Sofrera todas as dores morais que o destino lhe impusera, por isso, entendia agora a grande verdade. Acreditava num futuro sem sofrimentos após a morte do corpo físico e, para que esse sofrimento não a acompanhasse além túmulo, trabalhava com fervor pelo seu aperfeiçoamento buscando a cada dia recompensar o passado de erros. Não poderia voltar para os seus, mas, em seus pensamentos, todos os dias estava ao lado deles, talvez com maior intensidade ainda do que no passado. Assim vivia Sará Kamur, conhecida por todos no lugar em que agora morava como Mela Mal, a seguidora de seu Nil. Abandonou Lucas e suas promessas não cumpridas. Buscava as verdades anunciadas pelo novo pregador por quem começava a sentir profunda ternura. Decidira seguir-lhe. Seu coração pressentia que ao seu lado encontraria a paz que seu espírito tanto procurava. Queria mudar o rumo de sua vida atribulada, tão cheia de erros e ódios. Queria acima de tudo ser perdoada por Alá. Carregava uma culpa tão grande dentro da alma que o já não podia mais suportar. O medo de voltar e não ser mais aceita a impediam de pedir perdão aos seus e recomeçar de onde houvera parado. Sua alma permanecia em constante conflito entre o certo e o errado. Sua vida ao lado de Lucas já há muito não existia.
Lucas possuía gênio completamente diverso do seu. Havia muita amargura entre eles. Sara ansiava por um entendimento que nem mesmo ela soubera dar a ninguém. Era uma alma sonhadora que não buscava na realidade do viver simplesmente a alegria para seus dias. Desta forma, seu Nil surgiu em sua vida como âncora. Naquele momento ela precisava de alguém para minorar seu sofrimento. Faze-lhe entender que, só através dele, alcançaria a purificação. Foi tarefa muito difícil. Revoltava-se. Chorava até não mais sentir forças para brotar tantas lágrimas nos olhos. Então, entrava em profundo abatimento. Entendia que o passado ficara para trás e nada mais restava a fazer a não ser seguir em frente, redimir seus erros de outra maneira. Quem sabe dedicar-se a alguém? Ter outros filhos? Apagar suas lembranças, mas de que forma? Sentia o coração novamente pulsar forte quando se aproximava de seu Nil. Era extraordinário o bem que a presença daquele homem lhe proporcionava. Era algo que ela não sabia definir. Ele lhe inspirava confiança, segurança e proteção. Entendiam-se perfeitamente. Como sua discípula, renasceu para uma nova vida sem conflitos e dissabores. Entendeu que só ao seu lado estaria em segurança, embora a vida lhe fosse ser difícil. Quedava assim levada observando sua figura esguia dentro do albornoço rado, o caminhar firme, os gestos decididos, a palavra exata no momento certo. Viviam do pastoreio e o pouco que detinham era-lhes suficiente. Salvamos nossa alma, quando nos devotamos a alguém, dizia seu Nil. E quando lhe perguntavam se odiar alguém constituía pecado, ouviam-lhe a resposta esclarecedora. Nunca devemos odiar nosso próximo porque ele é nosso irmão. Precisamos expiar com resignação nossas faltas para merecermos a misericórdia de Alá. Convém esquecermos o passado, não pensar nele, não viver com esse pesadelo dentro de nós. Ensinar a-lhe uma nova maneira de viver. Hoje, já não se importava mais com a condição de plebeu do rapaz. Selma havia conquistado sua afeição e respeito. Aprendera, através do sofrimento, que títulos de nobreza não trazem a felicidade. Selmo se tornara muito mais que um filho para ela. Com suas palavras mansas e sábias, transformara o coração altivo de Lamura. Ela jamais poderia voltar. O destino estava traçado por suas próprias mãos. Fizera a escolha. Os seus, estes mereciam a felicidade e ela amargaria toda a sua dor para limpar-se das impurezas que acarretara para a alma. Tinha de alguma maneira encontrado a tão sonhada paz. Seu Nil havia lhe ensinado tanta coisa boa, que trouxera, finalmente, a felicidade àquela alma atribulada. Agora, Sara já não sofria, havia conseguido finalmente perdoar e esquecer. Sua figura aristocrática tinha agora uma altivez diferente. Seus olhos deixavam transparecer a doçura interior que havia em sua alma. O arrependimento verdadeiro se instalara em sua alma, fazendo-a crescer interiormente. Queria recuperar o tempo perdido. Soterrar em seu coração todas as recordações e matar a Sara Kamur, enterrando-a juntamente com seus sonhos loucos. Nesse instante, Zeide adentra o aposento correndo em direção à avó com seu riso cristalino e suas faces coradas pelo sol. Novamente a alegria se instala no coração de Lamura, trazendo-a de volta. Lamura abraça o neto carinhosamente. Levanta-se. Toma o neto pelas mãos e se encaminha para o jardim, embevecida pela conversa animada do pequeno Zeide. Selmo permanece sentado observando o risonho quadro tão singelo. Assim é a vida. Uma constante de risos e lágrimas que sorvemos gota a gota para a nossa redenção espiritual. O martírio de nossos espíritos é que, muitas vezes, voltamos à terra em busca da redenção de nossas almas e falhamos. O orgulho, a vaidade, a falta de humildade, o dispensar as oportunidades que nos são colocadas no caminho, são os maiores obstáculos à nossa evolução,
prolongando, então, nossa jornada de sofrimentos. Capítulo 17. Na Centromel, o clima era de festa e alegria. Era dia festivo em Centromel para a família Camur. Zeid completava 8 anos e Lamura mandara preparar uma enorme festa, para a qual convidar as famílias mais nobres de suas relações. Decidira que no dia dos anos de seu neto, o apresentaria aos seus conhecidos. Combinara com Selma e uma vez tudo acertado, pôs-se a executar os preparativos para a recepção. Encomendara os melhores doces de mel, refrescos, flores delicadas e coloridas para adornar o ambiente. Para o neto mandara tecer uma delicada túnica de cores claras. Chegara finalmente o grande dia. Do amplo salão onde estava posta a mesa com os doces e guloseimas, vinha suave melodia que se misturava ao perfume inebriante das flores que estavam dispostas em cestos espalhados pelo recinto. O menino estava de pé, pensativo, no centro do salão. Voltou-se ao avistar o pai e sorriu. "Em que pensas, meu filho?" perguntou-lhe, aproximando-se. "Estás feliz por ser o dia de teu aniversário?" disse, beijando-lhe a face. O menino apertou a mão do pai e depositou nela um longo beijo umedecido por lágrimas. "Filho, que tens? Sentes algo?" inquiriu apreensivo. Zeid, sem nada dizer, pousou os grandes olhos úmidos nos do pai, repentinamente, atirou-se em seus braços. "Filho, me assustas", exclamou ele aflito, como que pressentindo algo de grave por suceder. Papai, soluçou ele, "estou contente sim por ter você aqui a meu lado, mas seria tão bom se mamãe..." Não pôde terminar a frase porque o pranto lhe embargara a voz. Selma aconchegou-o ao peito. "Não chores, filhinho, dói-me ver-te tão triste. Já és um homenzinho e precisas compreender muitas coisas. Sê forte, meu filho, e prossigamos sem esmorecer. Alá é tão bom e devemos render-lhe graças por nos ter conservado esta família generosa que nos acolhe tão festiva." "Perdoe-me, papai", disse o menino, refazendo-se da enorme tristeza que lhe invadira a alma. Ambos permaneceram longo tempo em silêncio, abraçados, como se suas almas que sofredoras se fundissem numa só emoção. O pensamento de Zeid corria longe. Encontrava-se agora no passado distante e revivendo os dias ao lado da mãe. Lembrava-se dela, sim. Sentia, todas as noites ao deitar-se, o perfume do corpo da mãe embalando seus sonhos de criança. Quantas foram as vezes em que acordara banhado em lágrimas de saudade, não poderia dizer. Pedia, então, Alá a volta da mãe. Seu pequeno coração nunca conseguira entender por que ela se fora para sempre, deixando-os entregue à própria sorte. Lembrava-se do irmão a quem tanto amara e que também havia partido. Sentia-se extremamente amargurado. A manhã pareceu infindável. Lamura esperava com impaciência as primeiras horas da tarde, quando então os convidados chegariam trazendo com eles a natural alegria da petizada. Estava preocupada com a atitude do neto, pois vira-o pensativo e distante durante toda a manhã. Selma havia contado a Lamura o ocorrido com o filho e ela, agora, procurava disfarçar as lágrimas do genro para não deixá-lo ainda mais apreensivo. Seu coração de avó sabia de há muito do sofrimento do neto, mas nem mesmo seus excessivos carinhos para com ele haviam conseguido sanar a dor de seu coraçãozinho. Procurando alegrar o ambiente, ela conversava e gesticulava, afastando do neto e da Selma aquela tristeza que os invadira. A chegada dos primeiros convidados afastou de vez as preocupações de todos e logo o riso e a algazarra das crianças deram lugar ao riso e alegria dos grandes também. Todos conversavam sobre os últimos acontecimentos da cidade. Esportes e jogos próprios da época. Alguém propôs para o dia seguinte em que se comemorava a vitória dos Jogos Olímpicos, que se organizasse uma corrida no lago. A corrida seria encerrada com prêmios aos vencedores. Com a aprovação de todos,
Foi então designado um juiz para presidir os jogos. Aderindo ao entusiasmo geral, Selmo e o filho se inscreveram para a grande corrida, prometendo que seriam os vencedores. Zeid exultava de contentamento. Competiria ao lado do pai. A festa prolongou-se por toda a tarde. Após sair o último convidado, Maíra, a escrava de Lamura, esperou pelo menino para deitá-lo. Foi encontrá-lo no jardim, quando as primeiras estrelas já cintilavam no céu. Estava sentado em um banco de pedras, próximo à fonte. Agitava lentamente as mãozinhas na água fria, enquanto seus lábios rosados entoavam graciosa melodia árabe. Maíra aplaudiu com entusiasmo. "Estavas aí?" perguntou, voltando-se enrubescido. "Nunca imaginei que soubesses cantar tão bem", respondeu ela aproximando-se e erguendo-o nos braços. "Que bonita melodia! Agora vamos para dentro." Em seus aposentos, após vesti-lo e deitá-lo, sentou-se no chão e cantou para que ele dormisse. "Dorme, dorme", pediu baixinho. "Amanhã brincarás outro tanto e verás que lindos presentes ganhastes." "Boa noite, Maíra", disse o menino já sonolento enquanto pedia para que ela continuasse a cantar. "Cante. Cante para mim, Maíra. Cante." O dia amanheceu lindo. O céu de um azul intenso convidava mesmo a uma corrida no lago. Embora não se sentisse bem, Selmo acompanhou o filho. Não queria decepcioná-lo. Lá chegando tomaram seus lugares. Selmo os seguira. Apostara com Zeid que ele venceria o pai nas competições. No local havia tanta gente que a algazarra da criançada se misturava aos apitos e tambores. Os homens nadariam na parte mais funda do lago e as crianças do lado oposto, na parte mais rasa. Pouco antes de começarem a se preparar para a largada, Selmo comentou: "Estou um pouco tonto. Receio que aquelas nuvens me ataquem de novo justamente agora." O doutor proibiu-lhe emoções fortes. "Talvez seja melhor desistir." "Ainda há tempo", respondeu ela com visível preocupação no olhar. "Não, creio que passará logo." "Além do mais, não estarei só", gracejou ele tentando dissipar a preocupação. "Você estará do meu lado." "Então vamos até a outra margem, a corrida está por começar." "Dê-me o braço", disse alegremente. Havia grande movimentação, muita música e bandeiras coloriam as árvores, agitadas pelo vento quente, que soprava naquela manhã. "Papai", gritou-lhe o filho do outro lado da margem. "Boa sorte." Selmo acenou para o filho sorrindo e atirou-se na água. Iniciava a corrida. Haviam nadado alguns minutos, quando Selmo sentiu-se mal. Repentinamente a tontura aumentara. Todo o lago parecia estar em movimento. Selmo perdera a noção de tudo. Não conseguia mais se manter em cima da água, justamente agora na parte mais profunda e perigosa. Os companheiros que se encontravam ao seu lado nada perceberam, pois, na ânsia de vencer, cada qual cuidava de si. Alguém da margem gritou: "Olhem, ele sentiu-se mal. Não pode nadar." Alguns rapazes atiraram-se no lago para socorrê-lo. Selma, desesperada, reconheceu o cunhado e gritava pedindo ajuda. A correnteza o levava cada vez mais para longe da margem, tornando-se difícil chegar até ele. Ele perdeu os sentidos, gritavam as pessoas, pondo em aflição quantos tentavam salvá-lo. Foi então que o menino, correndo pela grama e contornando o lago, jogou-se na água na tentativa de aproximar-se do corpo do pai que boiava na superfície profunda das águas. No desespero para salvar Selmo, ninguém percebeu quando ele, movido pelo amor ao pai, seu único bem, atirara-se no lago. Somente mais tarde, enquanto retiravam Selmo das águas e o deitavam na relva, foi que alguém gritou que havia mais um corpo boiando nas águas. Um terrível pressentimento fez com que Selma corresse até lá. Sua dor foi enorme ao deparar com o corpo do sobrinho, inanimado nos braços de um dos atletas.
agarrada a ele, sacudia-lhe o corpinho sem vida, desesperadamente. Não adianta, disse-lhe o jovem. O pai viverá, mas o filho já está morto. Não, 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 gritou Selma alucinada. É demais, grande Alá, é demais. Que fizemos para sofrer tanto? Bradava entre os soluços agarrada ao corpinho do sobrinho. Levada por uma amiga para longe dali, ela pensava agora na dor de Selma que ainda inconsciente não soubera da desgraça que acabara de ocorrer em suas vidas. Mas, atraído pelos gritos da cunhada, Selmo voltou a cabeça e viu o corpo do filho nos braços de estranhos. Coragem, alguém disse. Selmo repentinamente compreendeu tudo. E meu filho? E meu filho que levam? Morto? Perguntou angustiado. Alá sabe o que faz, foi a resposta à sua pergunta. Um grito de dor lhe escapou ao peito. E novamente tudo ficou em trevas à sua volta. No lar de Lamur havia desolação. Por mais de uma vez, a desgraça atingira aquela família, mas, agora haviam-lhe tirado a única alegria que restava em sua vida. Um novo CXL-Vorkikiko. 15 dias haviam se passado entre a dor da perda do neto adorado e a doença inexplicável que acometera Selmo. O médico à sua cabeceira estava apreensivo. Ele não recuperara a visão desde o incidente no lago. Apesar da extrema fraqueza em que se encontrava, sentia que deveria lutar contra o destino implacável que marcara para sempre a sua vida. Naquela manhã, o médico chamara Lamura e lhe dissera que ele não mais recuperaria a visão, mas que seria necessário que não soubesse, pois, caso contrário, poderia agravar seu estado de saúde. Lamura sentia o coração apertado dentro do peito, mas estava decidida a fazer com que o genro não desistisse de viver. Ela e Selma estariam ali, ao seu lado, e seriam para ele a luz de seus olhos, agora mergulhados na mais profunda escuridão. Os dias se passaram e aos poucos Selmo foi reequilibrando o organismo, vencendo a fraqueza que se instalara nele, desde a morte do filho. Por vezes se levantava, amparado pelos amigos, e sentava-se junto às acácias, ali permanecendo por longas horas, em silêncio. Outras vezes, no terraço, ele, Selma e Cara se reuniam para conversar. Selma professava uma estranha religião que aos olhos de Selma era muito confortadora. Falava a jovem a respeito de amor ao próximo, de renúncia, de perdão e sobretudo da sobrevivência da alma em um mundo melhor que a Terra. Finalmente ele encontrava respostas para suas dúvidas e sorvia com avidez as sábias palavras da cunhada. Uma boa ação, e tudo que trouxer um sorriso de alegria na fisionomia de outra pessoa, meu querido Selmo, farão com que ela nos recompense com alegria também. Selma falava-lhe de Maomé, o grande profeta que, como Jesus Cristo, acreditava serem as crianças os melhores guias para o reino dos céus. Devemos possuir a alma limpa das impurezas do orgulho e do desafeto. Espelhemo-nos nas criancinhas que não distinguem posições sociais e povos. Nosso coração deve possuir a inocência dos pequeninos para que possamos entender o significado do amor a Deus e ao nosso próximo. Selmo guardava as palavras de Selma em seu coração com indescritível carinho e recordava-se de que em suas viagens ouvira falar do cristianismo. Sabia que, mesmo veladamente, o cristianismo possuía muitos adeptos. Eram homens e mulheres sequiosos de luz e esperança. A maioria eram pessoas de vida muito simples, mas que pareciam possuir um tesouro imenso em seus corações. Ouvira falar da figura enigmática de Jesus Cristo, o profeta que havia pronunciado o Sermão da Montanha. Jesus falara do perdão das ofensas e do imenso amor que deveríamos ter para com aqueles que nos fazem sofrer. Selma entendia muito bem, agora, o que Jesus queria dizer, quando falou que a felicidade não seria encontrada neste mundo. Selma lhe relatava minúcias sobre as pregações do Mestre Jesus, e ele, ávido de saber, a ouvia atento,
procurando incutir em seu espírito todos aqueles maravilhosos ensinamentos que tanto bem faziam à sua alma. E, nesse clima religioso, passavam horas a conversar. Contudo, a extrema fraqueza fez com que seu coração não resistisse por muito mais tempo e, após alguns meses de convivência na casa de Lamura, ele partiu para o chamado mundo dos mortos. Numa ilha agora distante, na crosta terrestre, quedaram-se tristes 3 almas sofredoras. Lamura, Cara e Selma, cada uma elevando um pensamento distinto a Alá, em memória daquele ente querido que partira. Daquele ser que soubera tudo suportar e a tudo perdoar por um sentimento que existe latente em todos nós. O amor. Parte 2. Capítulo 18. No espaço sem fim, perdido entre um mundo e outro. Uma luz salvadora. Sem conhecimento da minha verdadeira situação no mundo espiritual, vaguei durante muito tempo inconsciente da minha ausência do corpo carnal. Percorri as ruas da cidade, imerso em trevas e, embora forçasse a memória, não conseguia compreender o que se passava. Estaria eu sendo vítima de algum pesadelo? Caminhava sempre. Em busca do que, não sabia. Sentia a necessidade de estar sempre andando naquela imensa escuridão. Após tanto sofrimento e já muito cansado, procurei com as mãos tatear o chão em busca de algum lugar seguro para me sustentar, mas nada encontrei. O solo como que desaparecera sob meus pés. Senti medo. Aquele fenômeno inexplicável impressionara-me bastante. A sensação era de que estava sendo erguido por mãos vigorosas. Por mais que tentasse, não encontrava o solo. Entretanto, permanecia em pé, sobre ele, ouvindo ruídos próprios da rua, gargalhadas, cochichos, que aumentavam ainda mais meu pavor. Tinha consciência do que se passava a meu lado, embora não pudesse enxergar. O que não conseguia entender era como tinha saído de casa. Lembrava perfeitamente das palavras amigas de meus familiares, quando tiveram o ataque do coração, após tantos meses de cegueira e da extrema fraqueza que se apossara de mim, mas agora penetrara nesse imenso pesadelo, do qual não conseguia livrar-me nem mesmo entender. Foi então que lembrei-me de orar e pedir a proteção de Alá. Acreditava-me vítima de um sonho e pedi em preces que este terminasse. Queria acordar, retornar aos meus aposentos. Sentir-me seguro novamente entre aqueles que amava. Por que, ó milagre, não lembrara antes de orar? Porque aguentara aquela escuridão interminável durante tanto tempo, sem recordar o bem que a oração nos faz. Achava-me ainda em atitude de súplica, terminando as últimas palavras, quando uma luz intensa, a princípio vinda de longe e depois de muito perto, foi focalizada em mim à maneira de uma grande tocha de fogo. Foi então que ouvi a voz de uma mulher, aproximando-se de mim. Aqui está o nosso irmão. E volvendo o rosto para os que a seguiam, ordenou firme, mas bondosa. Coloquem-no imediatamente no carro. Eu estava deslumbrado. Nunca vi em toda a minha vida figura mais bela. A expressão angelical de seu rosto, emoldurada por finos cabelos cor de neve e o olhar suave, revelava toda a bondade que existia em seu coração. Quis falar-lhe, mas não consegui. Lágrimas vindas do fundo de meu coração brotaram em meus olhos. Teu sofrimento acabou, meu irmão. Agora feche os olhos e descanse. Nosso irmão Simão irá ministrar-lhe passes magnéticos, que irão confortá-lo, disse ela docemente enquanto acariciava suavemente minha fronte. Carregado, à maneira de criança, por 2 homens que se aproximaram, vestindo uma túnica muito alva, fui depositado em uma espécie de maca. Em seguida, um ancião de fisionomia simpática acercou-se de mim dizendo: Feche os olhos, meu filho, e procure não pensar em mais nada. Uma sensação de amortecimento foi tomando conta de todo o meu ser. Senti-me leve e confortável. Ainda sentindo essa maravilhosa sensação, fui sendo conduzido a uma espécie de carro que estava a poucos passos de mim.
Em poucos minutos, adormeci. Quando finalmente acordei, mais tarde, estava deitado de costas em um amplo quarto. Lençóis muito alvos cobriam parte de meu corpo e persistia ainda aquela sensação inebriante em todo o meu ser. Podia enxergar novamente. Rejubilava-me por isso. Pus-me então a examinar os aposentos detalhadamente. Do teto, azul claro, pendiam castiçais de uma espécie de cristal, ostentando velas de cor escura. Uma ampla janela deixava entrar uma brisa suave que acariciava meu corpo. Ao meu lado, bem próximo à cama, uma mesinha com um jarro de água límpida e um copo. As paredes de cor clara e repousante tinham ao centro um aparelho circular, que vinha a saber mais tarde servia para controlar o estado geral do doente ali instalado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Eu não havia ainda terminado minhas indagações de como fora parar ali, quando a porta se abriu e um enfermeiro entrou sorrindo para mim. Vejo que já se encontra desperto, disse, sentando-se na borda de meu leito. Eu ia indagar como fora parar naquele local, quando ele, adivinhando meu pensamento, esclareceu sorridente. Por ora, nada de indagações, fique tranquilo, que, tão logo a irmã Marina o examine, responderemos a todas suas perguntas. Tomou então meu pulso, contando as pulsações. Ao final de algum tempo, disse: Está tudo bem. Não se preocupe. Vou avisar nossa irmã e voltarei logo. Saiu deixando a porta entreaberta. Eu me perdi em mil conjecturas. Quem seria essa irmã Marina de quem ele falara com tanto respeito? Onde estavam meus familiares? Por que não se encontravam mais à minha cabeceira? Pensava ainda, quando o jovem retornou trazendo uma senhora de semblante bondoso, a mesma que eu vira aparecer sob aquela luz intensa, horas antes. Parou junto ao meu leito e depositou na mesinha uma prancheta que trazia entre as mãos. Colocou a destra sobre minha cabeça e depois de alguns segundos sorriu satisfeita. Nosso irmão Selmo dentro em breve estará completamente restabelecido e, voltando-se para o enfermeiro, disse: Trago o médico e também Simão. Seu organismo ainda está debilitado. O jovem saiu solícito. Eu tinha tantas perguntas por fazer, mas lembrando as recomendações do enfermeiro achei prudente calar-me, por ora. Percebendo minha aflição, a senhora falou: Você não está forte o bastante para ouvir certas revelações. Talvez, dentro de uma semana eu possa responder-lhe todas as perguntas. É suficiente, por ora, que não se canse dando trabalho à mente. Eu ia dizer-lhe alguma coisa quando o enfermeiro regressou, acompanhado de dois senhores igualmente vestidos com aquela túnica alva. Nosso irmão precisa ser examinado, disse-lhes ela. E voltando-se para mim, esclareceu, indicando o ancião que me contemplava, sorrindo. Este é Simão, um nosso cooperador eficiente. O velhinho estendeu-me a mão gentilmente. Já nos conhecemos, recordo-se. Sim, balbuciei, comovido. Este, prosseguiu a senhora, indicando outro homem ao seu lado, é nosso médico João Francisco. Siga a risca o que lhe indicar que dentro em breve você estará recuperado. O médico sorriu, enquanto indicava ao enfermeiro que retirasse o lençol que cobria meu corpo. Depois, olhando atentamente, fazia anotações na prancheta que se encontrava à minha cabeceira. Repara, Simão, disse ele, como a região encefálica se acha gravemente afetada. Olhe também o coração em que estado se encontra, devido aos abusos de nosso doente. E dirigindo-se para a irmã Marina, pediu: Pode mandar preparar um caldo restaurador para o doente e você, Simão, faça o favor de ligar o aparelho registrador de pensamentos e controle durante esta semana os progressos de Selmo. Pousando os olhos límpidos nos meus, algo surpresos, procurou esclarecer-me. Não se preocupe. Você ficará bom, mas, a fim de que tenhamos êxito,
Será necessário que coopere conosco para sua recuperação. Já lhe disseste? Perguntou, levantando os olhos para a irmã Marina. Ainda não, respondeu ela. Esperava que você o examinasse primeiro. Alguns pacientes não resistem e caem em profundo abatimento moral. Sim, tornou o médico, mas a ficha de Selmo nos mostra que ele poderá suportar muito bem a revelação. Eu, entretanto, acompanhava aquela conversa um tanto medroso. Estaria sofrendo de algum mal incurável. O médico prosseguiu, volvendo seus olhos suaves para mim. Selmo, você se encontra em um hospital, próximo à crosta terrestre. Nossa irmã Marina encontrou ontem em regiões trevosas. Eu ouvia de olhos esbugalhados, não compreendendo o que o médico tentava explicar. Simão adiantou-se e colocou a destra em minha fronte. Uma sensação de leveza invadiu-me. Sua ficha, prosseguiu João Francisco, indica que você permaneceu naquela região após deixar o corpo físico. Sobressaltei-me. Então estou morto? Perguntei, sentando-me, ágil, no leito. O médico sorriu complacente. A K1 mate o repouso e o corpo novamente, se quiser ouvir a narrativa. Vendo que me acomodava, sem contudo deixar de estar assustado e pesaroso, continuou. Não cremos que esteja morto, pois eu e todos aqui vivemos, não nos consideramos como tal. Você deixou o corpo físico, precisamente há 5 meses e meio na Terra. É o que sua ficha indica. Está em um hospital onde nós o recuperaremos para a vida. Para a verdadeira vida espiritual. Então eu morri? Perguntei incrédulo. Não insista nesta frase, falou a irmã Marina. Perdão. Desculpem-me. Eu não consigo compreender. E as lágrimas, retidas até então, rolaram copiosamente em minhas faces. Irmã Marina conchegou minha cabeça a seu peito como se eu fora uma criança. Chore, irmão, desabafe o pranto retido. As lágrimas falham bem. Mais tarde você compreenderá o que agora não consegue. Simão ministrará em você seus recursos magnéticos, assim que tenha tomado o caldo restaurador. E como uma dedicada, enxugou meu pranto, pousando novamente minha cabeça no travesseiro. Simão ficará a seu lado por alguns instantes. Descanse, por favor. E retirou-se do aposento fechando a porta atrás de si. Momentos depois, entrou um enfermeiro, trazendo um prato do vigoroso caldo que tomei com prazer. Senti-me melhor e comecei a pensar com mais clareza. Simão fixou o olhar no aparelho ligado que se achava incrustado na parede e, ao voltar-se para mim, sua fisionomia era de satisfação. Como? Então aquele aparelho registrava meus pensamentos. Pensei. O velhinho amável pareceu compreender o que me ia na alma. Sim, filho, ali ficarão gravadas as reações de seu pensamento. É como um livro aberto para nós. Mas então. Simão, porém, não me deixou terminar a frase começada. Não tema, filho. Somente ao médico e às pessoas ligadas diretamente ao seu caso interessam um estudo de seus pensamentos para melhor conduzirem seu tratamento. Agora, procure dormir. Vou ministrar-lhe remédio salutar. E tomando da jarra, encheu o copo com aquela água límpida. Beba esta água fresca e feche os olhos. Você irá dormir bastante para que possamos fortalecer seu corpo. Um leve torpor invadiu-me ao acabar de sorver o líquido. Colocando as mãos em minha cabeça, Simão aplicou-me passes que fizeram-me adormecer longas horas. Capítulo 19. Do irmão João Francisco. Uma tênue claridade penetrava o aposento quando despertei. A princípio, julguei que tudo fora um sonho e que me encontrava em casa de meus familiares. Instintivamente meus olhos procuraram a parede e constataram o aparelho. Então era verdade. Achava-me em uma cidade espiritual e havia realmente deixado o corpo material.
Lembrei-me de Cara e rememorei nossas longas conversações sobre a vida espiritual. Meu Deus! A vida continuava tal qual era na Terra. Eu estava vivo, respirava, sentia, podia chorar, rir e enxergar novamente. Tentei levantar-me, mas uma fraqueza repentina tomou conta de meu corpo. Senti como se tivesse me embriagado. Voltei ao leito. Toquei com curiosidade o lençol que estava sobre minha cama e pude perceber que era igual aos tecidos existentes na Terra. Vozes vindas do corredor chegaram até meus ouvidos e com natural curiosidade aquietei-me para ouvir melhor. A pobrezinha está sob nossos cuidados há bastante tempo, disse um deles. Não creio que se demore mais nesse estado. Temos fé que tudo se arranjará. É doloroso um caso assim, replicou outra voz. Não acreditar que deixou o corpo há tantos anos. O ministério, ele não poderá fazer nada para amenizar-lhe as dores. Irmã Marina tentará hoje uma análise do caso, mas para isso vai precisar da cooperação do ministério. Em que sentido? O caso será estudado nos mínimos detalhes juntamente com o pessoal do retorno ao passado. A essa altura da conversa, mais alguém se aproximou apressado. Nazaré, irmã Marina necessita de sua presença urgente nas câmaras de recuperação. Enquanto ambos se afastavam, a porta de meu quarto se abriu e entrou um enfermeiro sorridente. Bom dia, disse-me. Como passou a noite? Creio que dormi muito, respondi tentando ser simpático. Sinto-me bem disposto e com vontade de ouvir o parecer do médico. O enfermeiro aproximou-se do aparelho na parede e, enquanto fazia anotações, procurava saber minhas impressões no momento em que ficara sabendo da minha nova condição de vida. A cada resposta minha olhava para o aparelho e fazia anotações que eu não podia compreender. Você fez progresso assombroso nestes 2 dias que se seguiram à sua internação neste hospital, disse, abeirando-se do leito. São raros os pacientes que procedem assim. Muitos dos que aqui chegam, levam dias para compreender que deixaram o corpo físico. São difíceis, como direi, rebeldes, acrescentou sorrindo. Eu fui um exemplo vivo do que estou lhe dizendo. Ante a surpresa e a dúvida, levei meses para me adaptar a esta vida. A dúvida até há pouco assaltava-me, disse-lhe eu, mas ouvi por acaso a conversa do irmão à minha porta e compreendi de relance que não devo temer. Acredito, agora, que estou em um mundo espiritual, mas sempre pensei que saberia quando a morte chegasse. É isso que não posso compreender. Como aconteceu? Você foi encontrado em região sofredora, disse o enfermeiro. Eu ajudei a trazê-lo para cá. Pousando os olhos límpidos nos meus, tornou bondoso. Vou avisar a irmã Marina e, assim que ela estiver livre, virá vê-lo. Ao chegar à porta, voltou-se e disse. Ah, sim. Esqueci-me de dizer-lhe. O irmão João Francisco, nosso médico, virá vê-lo para esclarecer-lhe algumas dúvidas. Com a saída do enfermeiro, pus-me a imaginar sobre o que iria perguntar. Era natural que me encontrasse inquieto. Na condição de espírito, eu imaginava poder voltar aos meus e saber finalmente onde Sará se encontrava. Pensei nos meus filhos, minha mãe e meu pai que haviam me precedido na morte. Por que eles não se encontravam ali para me receber? Eram na verdade tantas as perguntas que eu não sabia por onde iria começar. Em breves instantes, adentrou o quarto o médico, com fisionomia calma e bondosa. Quando, após terminar seu exame, disse estar à minha disposição para as perguntas, inquiri prontamente. Minha mãe, por que não vem visitar-me se, como eu, é um espírito? O médico fixou os olhos em meu semblante e, após alguns instantes de reflexão, falou. Sua mãe não vive nesta colônia. Habita outra cidade espiritual. Espantado com a resposta, perguntei. Mas, então, existem outras cidades além desta em que me encontro? Sim, diversas.
Esta não é uma cidade, mas sim uma vila de recuperação para doentes recém-chegados da terra e que não necessitam de muito tempo nas zonas do umbral. Uma vila, com hospital. Uma vila com diversos departamentos, prosseguiu o médico. Temos 300 casas. 300? Tornei assombrado. São todas para os doentes. Não, não são casas para doentes e sim para o uso dos auxiliares daqui. Além deste hospital, que contém 1000 leitos, há um templo onde todas as tardes fazemos nossas orações, junto daqueles doentes que já se acham a caminho da recuperação. Há uma área destinada à recreação dos doentes, situada nos fundos da construção do hospital que possui um bosque encantador. Estes doentes, perguntei, quando se recuperam, para onde vão, uma vez que esta vila é só para os auxiliares? Alguns ficam aqui mesmo no hospital, trabalhando conosco, outros são designados para outras missões, em benefício próprio. E muitos são os que ficam por livre vontade, adquirindo, com o tempo, permissão para construir suas casas na vila. Intrigado e, ao mesmo tempo espantado, perguntei: e como se constroem casas aqui? É como na terra, há também trabalho? Trabalho. Este é que não falta aqui, sorriu complacente. Assim que se sentir mais forte, irá comigo visitar a vila, a alguns quilômetros daqui. Verá que possuímos construções simples, mas confortáveis. Visitaremos também nossos centros de trabalho onde terá a oportunidade de apreciar o que mãos femininas e delicadas podem fazer em benefício da coletividade. Estará então à altura de entender que a vida aqui é o mais bela do que na terra. Verá que em Vila Marina até mesmo as crianças têm trabalho importante junto aos enfermos deste hospital. É notável, exclamei. Porém, ao recordar as palavras do médico referente ao trabalho das crianças, uma angústia apossou-se de mim. Recordei a figura de meus 2 filhos. Onde estariam eles? Por que não me fora permitido vê-los? João Francisco, percebendo minha aflição interior, tocou minha fronte dizendo: abstenha-se de pensamentos tristes se desejas a recuperação imediata. Você verá os seus, tão logo esteja restabelecido e seja permitido. Por enquanto será necessário que a solidão lhe faça companhia para que melhor possa avaliar seu valor. Deverá aprender a não se deixar abater por pensamentos tristes e refrear a saudade das pessoas ausentes. Sará, minha esposa, balbuciei. Eu queria saber notícias dela. Não deixe dominar-se por lembranças inúteis, replicou o médico. Sara pertence ao mundo terreno e por ora nada que diga a respeito à terra deverá ser recordado por você, que se mantém ainda muito enfraquecido espiritualmente. Percebendo que minha perturbação aumentava, João Francisco pediu ao enfermeiro que me aplicasse uma injeção, composta de um líquido verde, para a qual ele dava o nome de injeção de bom ânimo. Em poucos minutos comecei a sentir-me mais calmo e lentamente adormeci, sentindo ainda na alma aquela sensação agradável de bem-estar. Capítulo 20. Meu primeiro passeio por Vila Marina. Após muitos dias de tratamento intensivo, estava me sentindo totalmente restabelecido, forte o suficiente para poder finalmente sair do hospital e conhecer Vila Marina. Amparado pelo braço do médico, deixei o leito e pude contemplar, de minha janela, a beleza que existia naquele imenso jardim que circundava o hospital. Aspirei o perfume das flores que se abriam coloridas, espalhadas por todos os cantos do jardim. Era realmente um espetáculo maravilhoso. Vamos andar um pouco, disse-me o médico, assim que transpusemos a porta de meus aposentos. O sol da manhã lhe fará bem. À medida que andava, observava curioso aquele hospital. Percorremos vastos corredores onde rostos sorridentes nos saudavam, proferindo palavras de estímulo pelo meu restabelecimento à medida que íamos avançando. Percebendo meu espanto com tamanha hospitalidade, João Francisco se adiantou. Note que todos aqui têm alegria estampada nos seus rostos.
Aqui não cultivamos tristeza. Procuramos conviver com alegria todos os minutos de nossa existência. Procuramos, acima de tudo, transmitir esse sentimento a todos que conosco convivem. Eu estava abismado com o que ouvia. Quando ia perguntar mais, chegamos ao fim do corredor. O médico, indicando uma porta, prosseguiu. Esperemos o elevador. Notando o meu assombro, continuou. Elevador, sim. Ele ainda é desconhecido para vocês. É digamos, aparelho movido por motores que nos facilita a locomoção de um andar para o outro, encurtando assim nossos passos e o tempo que levaríamos descendo as escadas. Aí está. Não demorou nada. A porta se abriu, dando passagem a duas moças que rapidamente saíram do pequeno cubículo. Tudo era estranho para mim. Tudo aquilo era novo e diferente. Entramos e após apertar alguns botões instalados em uma das paredes, a porta se fechou e o aparelho começou a descer lentamente. João Francisco, tentando mudar o rumo de meus pensamentos tão intrigados, disse. As jovens que acabaram de dizer são enfermeiras dedicadas de outra colônia espiritual. Acham-se aqui a trabalho. O tio de uma delas veio para cá a semana passada, e a sobrinha, que por ele tem muita estima, pediu permissão para acompanhar seu tratamento. Quer que, quando ele acordar, possa ver a seu lado. E a outra jovem? Perguntei interessado. Também é parente do enfermo? Não. A outra jovem foi em vida passada sua filha e teve igualmente permissão para ajudá-lo na sua chegada. Desde que Cláudio, este é seu nome, aqui chegou, se encontra sob o efeito de passes magnéticos e completa vigilância de ambas as jovens. O elevador parou. A porta se abriu. Este é o andar térreo? Disse João Francisco. Aqui os pacientes costumam vir para tomar o sol da manhã. Note como ele é todo aberto. Com efeito. Observei que todo o andar era aberto. Um só bloco sustentava os andares superiores por enormes colunas que lembravam muito as construções romanas. Da frente do edifício partia uma alameda cercada de flores que se perdia ao longe. Dispostos pelo parque florido, se achavam muitos bancos, de um mármore muito alvo, como que convidando ao descanso. Era realmente uma paisagem muito agradável. João Francisco continuou suas explicações. Toda esta área é cercada por espesso muro de proteção, ficando desta maneira nossa vila protegida dos ataques inimigos. Mas, ponderei, não é este o hospital destinado à recuperação dos desencarnados. Certamente, mas nem todos desejam curar-se. Os que aqui recolhemos, são aquelas criaturas arrependidas que desejam aprender conosco a maneira correta de curar suas dores. Na maioria das vezes, desejam a cura, mas não desejam a renovação de seu interior. Preferem permanecer arraigados ao mal, cultivem ainda o ódio em seus corações. Por isso temos esse policiamento. Temos ao nosso redor entidades de todas as espécies. Como na Terra. Concluí, compreendendo o que o médico queria dizer. Sim, prosseguiu ele. Pois partem de lá e quando aqui chegam continuam com o mesmo propósito mental. As criaturas criam para si a sua própria paisagem mental e com elas convivem durante muito tempo. Sabe a lição? Exclamei. Não a esquecerei jamais. Não posso descrever o que senti naquele momento, mas era algo que desconhecia. Naquele instante, tive o firme propósito de regenerar meu íntimo, custasse o que custasse. O médico, adivinhando meus pensamentos, endereçou-me olhar de aprovação. Caminhávamos agora por estreita alameda. Paramos por fim em frente a um edifício cercado por canteiros de lírios perfumados que mais pareciam pequenos cristais a irradiar luz própria. Este é o nosso templo. À tarde, você poderá conhecê-lo. Fazemos nossas orações todas as tardes. E existe um pequeno grupo de pessoas que fazem palestras.
Palestras estas que vêm atender às necessidades daqueles que aqui acorrem em busca de paz para seus corações. São muitos? Perguntei. Os doentes que já podem sair do leito costumam vir orar conosco, mas também algumas famílias da vila que vêm diariamente. E continuou sua explicação. Depois das orações, cantamos hinos em louvor a Jesus, sempre com a colaboração da irmã Rosinha, que nos acompanha ao piano. Existe também um coro infantil. São 30 crianças que, quando entoam os hinos, fazem-nos sentir a presença de Jesus vibrando em nossas orações. Podemos, nessa hora, perceber as emanações que caem do alto sobre nossas cabeças, elevando-nos ainda mais os pensamentos. Estava deslumbrado com tudo que ouvia. Por hoje, disse o médico, chega. Amanhã você poderá sair novamente e conhecer o restante da vila. Logo mais, à noite, nos encontraremos para as orações. Você então verá alguns membros da nossa comunidade e terá a oportunidade de conhecer grande parte de nossos enfermos e também de travar amizade com alguns deles. Isso lhe fará muito bem, pois a amizade é algo que nos traz felicidade quando está alicerçada no desejo de ajuda mútua. Estávamos agora novamente de frente ao hospital e senti uma ponta de tristeza por ter que me afastar daquela conversação tão edificante. Despedi-me do médico afetuosamente e me dirigi aos meus aposentos. Havia uma paz enorme em meu coração. Sabia que agora tudo seria diferente em minha vida. Sentia que a tão sonhada felicidade estava ao meu alcance. Bastava que eu quisesse ser feliz e encontraria ali, naquele local de paz e orações, o meu equilíbrio espiritual. Olhei pela janela uma vez mais os jardins imensos, de um verde tão verde que seria impossível descrevê-los. Respirei profundamente aquele aroma de flores que penetrou em minhas narinas deliciando-me. Recostei-me nos travesseiros e fiquei ali por longas horas a relembrar toda a conversa que tivera com João Francisco. Capítulo 21. A visita ao Templo das Orações. A tarde passara lenta, ainda mais pela minha ansiedade em conhecer os trabalhos noturnos de oração no templo. Faltando 5 minutos para as 16 horas, João Francisco chegou. Ao vê-lo, meu coração palpitou de satisfação. Quase não conversamos no caminho até o templo. O médico guardava uma atitude silenciosa que eu respeitei. Ao adentrarmos o salão, uma onda de bem-estar se apossou de mim. A assembleia estava repleta de pessoas, algumas mais perturbadas, que deixavam transparecer suas dores na fisionomia entristecida. Meu coração comprimia-se ao ver aquele espetáculo comovedor. Do alto do teto à nossa frente, pendiam folhas de escrituras diversas. Eu não compreendia o significado daqueles papéis, e João Francisco, notando meu interesse, explicou, após termos nos acomodado em nossos lugares. O que você observa são os evangelhos de 4 espíritos que viveram na Terra. Irmã Marina conserva as escrituras para elucidar os irmãos que aqui comparecem. Muitas vezes ela pede que alguém as leia e depois faça comentários. Essa é uma maneira bastante peculiar de ensinar, a qual eu muito aprecio. Muitos dos irmãos que por aqui passaram, tornaram-se excelentes oradores e hoje lecionam nas escolas próximas, onde existem muitos aprendizes necessitados da palavra do Pai. Nesse instante, Irmã Marina entrava acompanhada de Simão e 3 outras pessoas que eu ainda não conhecia. João Francisco, se adiantando, explicou. A primeira é a irmã Rosinha, e os outros são Nicanor e meu assistente Pedro, jovem trabalhador e boníssimo. Suave melodia se fez ouvir no recinto. Irmã Marina, que até então se mantinha contrita, levantou-se e dirigindo-se aos presentes falou com voz doce. Hoje é dia de festa em Lar da Serenidade, colônia espiritual próxima à nossa vila. Esta comunidade comemora hoje mais uma passagem de sua existência, sempre em prol do bem-estar da coletividade. Muitos dos nossos colaboradores frequentes,
lá estão hoje contribuindo com os trabalhos para a comemoração desta data tão significativa, o que é motivo de júbilo. Porém, nós, que não pudemos deixar nossos postos, dirigimos daqui deste templo de amor e compreensão nosso abraço afetivo a todos que trabalham naquela colônia para que cada vez mais o lar da serenidade continue em seu abnegado serviço de amparo aos seus doentes. Logo mais às 19 horas, todos nós sintonizaremos nossos aparelhos para ouvir a palavra do governador. Estaremos também, logo após as orações desta noite, organizando uma caravana composta de irmãos que se esforçaram na sua recuperação, para uma visita ao lar de serenidade, na próxima semana. Será uma visita bastante proveitosa, visando sempre novos ensinamentos e oportunidade de servir. Permaneceu em silêncio por alguns instantes e depois, volvendo os olhos doces e serenos ao alto, falou: Meus irmãos, vamos agora orar e pedir por todos quantos se encontram ainda em desespero, nas trevas da ignorância. Oremos por aquelas almas rebeldes que não desejam outra coisa senão vivenciar o mal. Peçamos a Jesus que derrame suas bênçãos sobre essas criaturas, fazendo com que a compreensão se faça sentir em breve em seus corações endurecidos. Vamos orar também por nossos irmãos que se encontram nas câmaras de recuperação, pedindo para eles o remédio salutar, a compreensão de sua verdadeira condição neste plano espiritual. Que eles tenham a bênção de nosso Pai Celestial. Irmã Marina estava agora banhada por uma suave luz que vinha do alto. Pai Celestial, ampara-os de onde estiveres, faze com que tua bondade se estenda por tudo o que criastes e sobre nossos irmãos infelizes que ainda se acham nas zonas de sofrimento. Faze com que teu amor infinito e bom exale aqueles corações sofredores, trazendo-lhes as luzes necessárias para seu aperfeiçoamento. Ampara, Senhor, essas criaturas que se encontram sob efeitos dos passes magnéticos para que também elas tenham entendimento de suas dores, para que despertem de seu sono inquieto e possam acordar para a verdadeira vida, sem revoltas. Pedimos, Senhor, igualmente por todos nós, para que tenhamos forças para trilhar sempre o caminho do bem. Que se faça a sua vontade e não a nossa, Senhor. Assim seja. Ao terminar a oração, pude observar deslumbrado que uma porção de miosotes caíam do alto sobre nossas cabeças e desapareciam ao tocar nossos corpos, como que penetrando dentro de nós. Irmã Marina permanecia de pé, olhos fechados e fisionomia angelical. Um coro de vozes infantis começou a entoar um hino. Ao meu amado Jesus, ofereço esta flor. Ao meu amado Jesus, ofereço esta flor. A nossa vida é bela. Dá-nos o teu amor. Ao meu amado Jesus, ofereço a minha dor. Em troca do teu amor, dá-me a tua cruz. Que na terra eu levarei. E perto de ti estarei. Ó meu amado Jesus. A melodia entoada por aqueles pequeninos arrancou-me lágrimas. Dei vazão ao pranto. João Francisco tocou-me de leve o braço, dando a entender que me compreendia. Tudo era rico da presença de Deus, do amor à compreensão. Ali, minha alma podia ser lavada com o pranto da saudade, pois as mãos caridosas e benditas do Pai Celestial as haveria de enxugar carinhosamente. Permaneci por alguns segundos envolto em uma sensação de que mãos ternas me afagavam os cabelos. Aos poucos fui me refazendo da emoção e as lágrimas ficaram em meu peito doído. Então o irmão Nicanor levantou-se e, contornando a ampla sala, dirigiu-se até as escrituras na parede. Há alguém que deseje perguntar algo? Falou ele. Como todos permaneceram calados, ele continuou. Então tornemos a palestra. Hoje convido o irmão Januário para ler as escrituras para nós.